portanto, estar numa escola. Eu tive rapidamente mais uma boa experiência por um ano na escola da magistratura do Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região. Foi um ano de uma feliz experiência quando da instalação daquela escola, não é? Vejo que hoje nós temos aqui um público, pelo que conversei com o professor Flávio, de professores, estudantes, magistrados, estudantes de pós-graduação, me parece que majoritariamente na área de direito, se estou certa. A minha parte, eu sou professora de história, sou historiadora de ofício e historiadora de ofício no sentido da dedicação à pesquisa histórica e historiadora por formação. No campo da historiografia, o meu compromisso tem sido com a história das ideias, com a história social do conhecimento e com a história social do trabalho e dos trabalhadores. Agradeço participar também aqui com duas colegas, não é, que por seu turno abordaram o tema, a mim me parece, de um ponto de vista jurídico, digamos, político, jurídico-político, e do ponto de vista da comunicação, não é? Então, é um tema de grande relevo. Eu peço desculpas por não ter participado e ter ouvido, portanto, as duas comunicações, até para me pôr em diálogo. De certo, abordarei algumas questões que vão aproximar-se das duas abordagens anteriores, e quero crer que no mesmo sentido, ou se teremos diferenças de abordagem, isso é do plano do conhecimento. Nos anos da década de 1970, em escala internacionalizada, o mundo entrava em um novo tempo. Em escala mundializada, o sistema do capital entrava em uma nova chave no sentido da sua articulação e no sentido da realização sistêmica. Parece que na década de 1970 encerrava o tempo que começara no pós-Segunda Grande Guerra. No pós-Segunda Grande Guerra parecia instaurar-se um tempo que prometia direitos sociais, que prometia uma certa idade de ouro que se consubstanciaria no que convencionou-se chamar estado de bem-estar social. Nos anos de 1970, o futuro passou a ser um país muito estranho. Ali, esse breve interregno democrático, esse breve interregno que oferecia promessas de futuro, consolidação e até mesmo ampliação de direitos políticos sociais, era, portanto, estabelecido ali, por assim dizer, um grau de viragem. A era de ouro do capital havia chegado ao fim e essa brevíssima lua de mel havia chegado ao fim. Instalava-se ali, portanto, nos anos de 1970, o que muitos pensadores nos chamam a atenção como a implementação de uma doutrina do choque, no sentido do fim dos direitos, no sentido da instauração de uma nova agenda que em economia, em história, no direito, em todas as áreas do conhecimento, nós conhecemos, portanto, como um programa ultraliberal. Deste modo, o golpe de 1964 do Brasil não pode e não deve ser examinado em particular. Não pode ser examinado como um acontecimento na esfera jurídico-política, como se fosse um acontecimento isolado e circunscrito ao Brasil. Não. A agenda ultraliberal, para se realizar,
ela não se realizaria em ambiente de democracia. Ela só se realizaria em ambiente onde, em primeiro lugar, os diques antidemocráticos fossem instalados e aquelas sociedades, portanto, fossem privadas dos direitos elementares da vida democrática. Diz-se muito, merecendo algum reparo, que os dois lugares fundamentais ao Ocidente para o estabelecimento desse grande programa ultraliberal foram a um só tempo com o governo de Margaret Thatcher no Reino Unido e o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Tal é verdade. Mas a verdade maior e quase sempre não trazida ao debate é que o grande laboratório foi na América Latina e foi no Chile, derrubando um governo democrático e popular de Salvador Allende. Foi ali que a escola de Chicago e foi ali que a imprensa, que coloquialmente chama os Chicago Boys, realizaram o receituário ultraliberal. Portanto, Margaret Thatcher e Ronald Reagan aplicam esse receituário em suas respectivas sociedades e daí com efeitos mundializados a partir do laboratório chileno. Não por acaso, assassinado o presidente eleito Salvador Allende, tomada posse daquela, do ponto de vista político, o ditador Augusto Pinochet, seria um dos maiores amigos de Margaret Thatcher. Não era meramente um aliado na política internacional ou nas relações econômicas ou em qualquer plano multilateral. Será um amigo e um aliado até o final da sua a vida, né? Porque contra a vida de milhares de chilenos ele já havia atentado. Chamo, pois, a atenção que o primeiro tópico de exame da ditadura de 1964 cumpre estudarmos em modo mais largo aquele mundo de então, a década de 1960 e a década de 1970, como essas grandes políticas serão implementadas e serão abordadas. Então, o primeiro tópico é esse: o futuro passou a ser um país muito estranho. E esse é o título, incluso, de uma obra magnífica de um grande historiador catalão chamado Josep Fontana. Vocês podem tomar notas. Eu não sei mexer com esse tipo de exposição, então eu não trago as coisas assim preparadas. Vocês vão de me desculpar, eu sou uma professora muito antiga, embora com alguma aparência muito moderna. Desse modo, é preciso entendermos essas realidades cambiantes dos anos de 1960 como anos de uma grande mudança em escala internacional. Porque se do ponto de vista da economia é uma doutrina e o seu choque muito agudo, condenando à morte milhares de pobres ao redor daquele mundo que eles resolveram hierarquizar, chamando de terceiro mundo, do ponto de vista da sociedade e da política, os anos de 1960 traziam promessas noutra direção. Anteviam o futuro como protagonizado pelas mulheres, como protagonizado por uma juventude que aspirava outros termos de protagonismo numa sociedade que não permitia à juventude o seu protagonismo como sujeito social. Os anos de 1960
eram também agudamente alcançados por um momento em que se punha em tela os movimentos multitudinários contra a guerra, contra a destruição em massa, como é o caso das grandes jornadas de luta contra a guerra do Vietnã, para usar um exemplo. De modo que quando estamos falando em ditadura de 1964 no Brasil, é preciso ampliar essa tela e é preciso que o nosso telão de fundo, ou o nosso contexto sócio-histórico, seja ampliada, para não descairmos para uma narrativa unívoca, para não descairmos para uma narrativa que não leve em conta as forças em embate naquele momento, não é? Então, os anos de 1960 se configuravam também como anos agudos, como uma das mais belas lutas que se travava naquele período, que é a luta anticolonial. Existiam nos anos 60 impérios coloniais na Europa. A Europa, o velho continente, não é apenas o lugar das luzes, não é apenas o lugar onde se espargiu a consigna da liberdade, da igualdade, da fraternidade. A velha Europa é o lugar do etnocídio, é o lugar do genocídio, é o lugar das doutrinas eurocêntricas e das doutrinas etnocêntricas. Pois nos anos de 1960, as lutas anticoloniais tinham ali um momento agudo. 1974 é momento auge, quando nós temos a última revolução romântica, até ali, estamos dizendo que é a última para sempre, na velha Europa, com os cravos em Portugal, como uma articulada e precisa sociedade se rebelando contra uma ditadura de dentro, a de Salazar, apodrecida em seus 50 anos, e os regimes genocidas que se instalavam nos lugares onde se realizava o sistema colonial. De modo que os anos de 1960 são anos de muita efervescência. 59 jovens, muito jovens, decidem que chegara a hora de dizer um basta à ditadura de Batista em Cuba, numa ilha, a 110 quilômetros do Império. Em 1º de janeiro de 1959, na América Latina, ainda que como imaginação, o socialismo diria que é uma possibilidade de pensar o mundo. São grandes linhas e largos traços. 1964 pode ser segunda nota e deve ser, a meu juízo, estudado no plano maior da geopolítica. O que é o Brasil, como era o Brasil, o que significava o Brasil em 1964. Darcy Ribeiro, um grande intelectual brasileiro, dos maiores, muito humano, humanista, antropólogo, formulador de uma das principais teorias sobre o Brasil, não é? Darcy Ribeiro diz numa única frase o que é magistral síntese. Ele diz: João Goulart caiu muito mais por seus méritos do que por seus erros. Essa é uma frase, mas não é um dito de efeito retórico. É dito por Darcy Ribeiro, que é personagem do período. Não é apenas um intelectual e nunca foi um intelectual de gabinete. Vamos entender, pois, a deposição do governo constitucional de João Goulart como uma peça nesse xadrez
internacional, nesse tabuleiro internacional. O golpe se instala de 31 de março para 2 de abril de 1964. O golpe é no dia 1º de abril de 1964, mas preparado para ser antes. Deveria ter sido em 61, ou poderia ter sido em 1961, como poderia ter tido já um desfecho de outra ordem em 1954. O que queremos afirmar é que a história não se aprende por soluços, a história não se aprende por fatos espasmódicos. Um cidadão de posse, de boa formação e com consciência e cultura históricas, compreenderá desde logo que a história é um processo e que a história pode nos ajudar a atravessar a rua, pode nos ajudar a não sermos atropelados, a não sermos pegos de surpresa. É para isso que serve a história. Tem muitas utilidades a história. A principal é nos provar em 2019, portanto, no século XXI, que ela só continuará sendo mestra da vida se ela estiver pronta e disponível à cidadania em escala internacional, a nos ajudar a nos compreendermos no mundo e na vida. Ponto 3, há um golpe. Ponto 4, há uma ditadura. Sobre estes fatos, não temos dúvidas, como historiadores, cientistas políticos, sociólogos, músicos, literatos, poetas, dramaturgos, cineastas, juristas. São várias as abordagens e vários os planos da atenção intelectual para o fato. Jornalistas, para o fato. Estamos na ordem dos fatos, não é no império dos fatos. Não é justo e não é adequado dizermos que os fatos têm dois lados. Não. A realidade é poliédrica. São muitas as dimensões de um mesmo tempo e de uma mesma conjuntura. Esse dito raso dos dois lados é esta perspectiva de nos encapsularmos em visões binárias. Pois entre o mal e o bem temos aí um enorme purgatório. Não é verdade? De modo que nós tivemos já relatos sobre o golpe de 1964 em abril de 1964, feito por jornalistas. É o primeiro livro. É ainda em 1964, da lavra de Alberto Dines e de uma equipe de jornalistas do Jornal do Brasil, que apoiara o golpe e apoiaria a ditadura na sequência, e que só retiraria esse apoio já no adiantado do mais regressivo da ditadura, ali nos anos de 1967, 1968 e seguintes. Ponto 3, há um problema aí de periodização, mas isso é menor. Isso serve muito mais para as polêmicas entre os historiadores, o que não é menor. Mas até quando vai a ditadura? Uns teimam ou insistem em dizer que até 79, porque em 79 nós temos aí a lei de anistia. Tal não parece ser correto fazer essa periodização, porquanto a colega certamente se embrenhou por esse campo. Não tivemos uma lei de anistia no Brasil, tá? Por tão precária, por tão restrita, ela não é uma lei de anistia que instaura plena democracia no país, não é? Esse é um debate. De modo que entendemos que a ditadura
que chamávamos militar em 64 e que chamaríamos civil-militar nos anos de 1980, vejam aí que já há uma mudança no sentido da caracterização do fato da história política no Brasil, não é? Nós, existe um consenso, digamos assim, que a ditadura vai até 1985. Outros dizem, mas não seria em 88, quando da promulgação da Constituição, dita Constituição Cidadã, e outros dizem, mas é tão grande o resíduo da ditadura, quais são as suas permanências ainda hoje? De modo que essa é uma matéria que resulta em muitos debates e muitas controvérsias entre as várias formas do conhecimento. O que queremos afirmar é que 64 é um rompimento, é uma ruptura na história do Brasil com a conjuntura aberta em 1946. Esse é um ponto a ser, talvez, marcado aí por vocês. Nesse sentido, tentando prosseguir, os debates em torno de 1964, eles vão se acentuar do ponto de vista intelectual, e a produção sobre o regime militar de 64 vão se acentuar já nos anos de 1970, a partir da sociologia. O tempo é curto e eu falo demais, né? Os alunos sabem que eu falo muito, de modo que quero assinalar só 2 grandes estudos aí da área de sociologia que estão a merecer nova leitura. Me refiro às obras seminais de Florestan Fernandes e Otávio Yangue. Os dois a seu turno, examinam o golpe e a ditadura do ponto de vista da contra-revolução no Brasil, da revolução burguesa não realizada no Brasil, e do ponto de vista, digamos, do exame, portanto, do fim de um período do populismo, etc, etc. Mas isso demandaria mais tempo. Do ponto de vista dos historiadores, a produção historiográfica, ela se adensa e ela vai adquirir uma maior difusão na sociedade brasileira a partir dos efeitos da marcação dos 40 anos da ditadura militar de 1964. Ali, nos 40 anos, temos acesa outra vez o embate, temos acesa outra vez chaves dissonantes relativas à compreensão histórica sobre o golpe e a ditadura. Nesse sentido, excelentes trabalhos de historiadoras em todo o Brasil são dados a conhecer, não é? Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira, José Murilo de Carvalho, etc, etc, etc. Eu até trouxe aqui, depois quem quiser, tem um programa de uma disciplina que eu ofereço sobre o tema, de modo que tem aí uma vasta bibliografia que não será possível abordar aqui, não é? No ano do período de 2016 para cá, portanto, desde o golpe de 2016 até o ano de 2019, o tema se abre outra vez e desta feita sob uma nova chave. Este ano, estou dando aqui um grande salto em razão do tempo, porque ela está dizendo que eu tenho 15 minutos. Ela está dizendo alguma coisa aí. Eu quis ler 25 minutos, mas são 15 minutos. Tá bom? Muito obrigada. Então, em esse ano de 2019, não é? Ali, na altura dos começos de março e seguintes,
nós vamos observando nesse novo efeito que temos das redes antissociais e do modo de realizar a comunicação por dentro do que nós chamamos de milícias digitais ou milícias virtuais, por dentro dessas teorias que estão hoje sendo objetos do nosso exame em escala internacional. Existem bons estudos sobre essa matéria. Eu não estou aqui falando gracejos, estou falando de teorias que estão à nossa disposição. Vocês podem ler um ótimo livro que está aí desde o final do ano passado, chamado Guerras Híbridas, para incluso compreendermos, não é, como se opera, portanto, essa teoria do enxame a partir das redes antissociais. Voltando aqui mais diretamente ao tema, a sociedade brasileira foi como que instada em março desse ano a uma atitude celebrativa, a uma atitude comemorativa do golpe militar de 64. Isso parecia resolvido, mas só parecia resolvido. Isso não estava efetivamente resolvido do ponto de vista das batalhas de memória. Pois a memória, se é, por um lado, o lugar da nossa afirmação como humanos, não é? É, por outro lado, campo de grandes embates e campo de batalhas, no sentido da afirmação de uma sociedade relativa às suas escolhas como sociedade lastreada nos preceitos civilizatórios. Essa é uma questão que temos que considerar. De modo que convocar a sociedade para celebrar 64 como um golpe queria dizer, ao mesmo tempo, que convocar essa sociedade a consagrar a tortura como modo de se perceber como ente social. Este é um dos grandes problemas que nós, no Brasil, estamos vivendo no tempo presente. E o tempo presente é, sim, tempo da história. A história do tempo presente, a história imediata, são campos da história dos historiadores. Já superamos há décadas aquele manual do século XIX que cobrava a jornalistas e a historiadores imparcialidade, objetividade e distância no tempo para realizar os sentidos da investigação histórica. Isso está sensivelmente superado em favor da memória social, em favor do projeto civilizatório que nos ergue como humanos e que cobra a nossa pertinácia como humanos em realizar esse tipo de projeto. Nesse sentido, o que estamos aqui oferecendo para a discussão o debate mais aprofundado, a leitura mais consistente, não apenas dos livros que estão à nossa disposição, mas dos fatos na sua inteireza. Por que 64 é uma ditadura? Por que alguns recusam essa nomenclatura? Por que os militares que se instalaram em 1º de abril em aliança com os civis, eles não realizaram o golpe solitariamente, nem o seu projeto de poder solitariamente. Foram financiados pelo alto empresariado, cumpriram normas e desígnios internacionais desde o Império, no caso, os Estados Unidos, não é? Então, como em 1º de abril
eles nomearam um tempo que eles pretendiam ser o novo tempo da história como Revolução de 1964. Não satisfeitos, acompanharam o termo Revolução de 1964 com uma palavra, a Redentora. Assim figurou por mais de 2 décadas nos livros didáticos. Assim figurou nos editoriais de quase toda a imprensa corporativa brasileira. Assim se repetia a cada dia, 31 de março, nas ordens do dia lidas na caserna e replicadas no noticiário, aí não apenas impresso, mas em rádio e em TV. Ora, cada tempo, a partir do núcleo de poder dominante, quer realizar as suas ideias como ideias hegemônicas. A pesquisa histórica e o debate cidadão no Brasil e em escala internacional sobre os fatos que são destrutivos da noção de civilização, do conceito de civilização, derrubaram esse tipo de compreensão. Não era uma revolução e não era redentora. Era um golpe civil-militar articulado de dentro para fora e de fora para dentro, com o apoio expresso de entidades empresariais, não é? E que se afirmaria desde logo como uma ditadura. Por quê? Pela supressão dos direitos políticos, civis, pela cassação liminar de todas as formas de organização, ação vigentes à altura como formas de prover a vida em democracia. Era uma ditadura, sobre isso não restam dúvidas. A tortura passa a ser um método aplicado sistematicamente para obter confissões ou para amedrontar aqueles que se haviam sob tortura assistida por filhos menores nas sessões de tortura. De modo que, tentando, aí já estou quase indo para o final por razões de tempo, nós temos um extenso rol de documentos à disposição das várias áreas do conhecimento. O conhecimento em ciências humanas é conhecimento fundamental de onde se ergue uma sociedade, sem disputa com outras áreas do conhecimento. Só quem é ignorante que chega ao Ministério da Educação, como é o caso do Brasil, é que supõe que nós estaremos dispostos a hierarquizar o conhecimento e a pedir primazia para esta ou para aquela área, né? Não sei se compreenderam o que quis dizer sobre os fatos desta semana. O que estamos afirmando é que jornalistas terão sido os primeiros a recolher um extenso repertório de fontes dentro e fora do Brasil. Há um livro magistralmente realizado por um jornalista que vai em busca das fontes até então não disponíveis à pesquisa, o arquivo da CIA em Boston. O jornalista chama-se Paulo Marcum e o livro está disponível em qualquer boa loja do ramo. Os jornalistas, portanto, não apenas Marcum, mas aí já uma coleção, como é o caso da Lavra, do jornalista Gaspari, tá? Assentado em vastíssima pesquisa. Não são obras impressionistas. Podemos delas discordar,
Podemos dizer que o acento ainda reside nessa ou naquela abordagem. Podemos ter abordagens teórico-conceituais matizadas neste ou naquele estudo. Mas o que queremos dizer é que, desde a abertura de arquivos nacionais e internacionais, nós temos um caudal de registros cada vez maior para afirmarmos que a ditadura que se instala em 1964, ela é sangrenta, ela é odiosa, ela é anticivilizacional, ela tem um projeto de destruição social em larga escala, ela atinge a diversos setores da sociedade, não é? Nós temos a Comissão da Verdade, é outro lugar expoente no sentido da realização de um dos maiores repertórios documentais para esse tempo da história recente no Brasil, não é? Mas não só. Nós temos aí múltiplos arquivos à nossa disposição na Câmara Federal, no Congresso, no Senado da República, nas casas legislativas. Nós temos aí um caudal de documentos, uma miríade de fontes, para percebermos que já naquele primeiro mês de abril de 1964, passavam de 17 mil os atos assinados pelo ditador Marechal Castelo Branco, relativos à retirada de direitos políticos, relativos à cessação de direitos até ali vigentes, a cassação de mandatos parlamentares, a instauração de inquéritos policiais militares. Isso está assentado no melhor registro documental. Isso para dizer que uma das armadilhas por parte da imprensa foi querer matizar o tempo que se abre em 1964, cunhando uma expressão sórdida, sem lastro teórico-conceitual. Não, no Brasil a dita foi branda. Não podemos, em história, nas ciências jurídicas, nas ciências políticas, nos quedarmos a esse tipo de afirmação. Não se mede o tempo com ditos jocosos para a história. O que queremos, ela disse que agora eu tenho que terminar, que a tortura é fato que configura terror de Estado. Para o caso da ditadura, é fato internacional, sobejamente documentado. As operações, portanto, nas fronteiras entre Brasil, Uruguai, Argentina e se dirigindo ao Chile, são fatos documentados por dentro do que o terror de Estado chama de inteligência do Estado, as agências de inteligência, como é o SNI para o caso do Brasil, hoje é a BIM, não é? Essa agência, como é o caso da Operação Condor, não é? O que queremos, portanto, lamentar que temos que chegar ao fim. Eu tinha umas coisas lindas para ler, mas o tempo de fato é muito curto. É que foi fato muito terrível, que condenou muitas mães ao sofrimento interminável de não sepultar os corpos de seus filhos, que condenou muitos camponeses na região norte do país a serem assassinados e sepultados em cova rasa, sem saber o que era comunismo, sem suspeitarem quem eram esses guerrilheiros, pelo fato de terem tecido ali uma rede, naquela região, de solidariedade, com jovens, muito jovens, e dispostos a
antecipar o futuro, era disso que se tratava, não é? Então, o que queremos afirmar é que contra esse tempo, que é do fascismo, é que a nossa consciência histórica, é que a nossa cultura histórica deve se abeberar das mais diversas fontes para examinarmos os fatos da história que estão documentados e não aceitarmos essa facilidade com que se diz que se está realizando revisionismo histórico. Isso não é fato. Revisionismo, os historiadores no Brasil passaram a realizar a partir dos anos de 1980, não é? Pois bem, eu termino dizendo, na primeira semana de abril, ou na segunda semana de abril de 1964, foram presos mais de 17 mil camponeses em Pernambuco, na Paraíba e no Ceará. Eram os das ligas camponesas. Esses estão quase que desaparecidos desta narrativa que ainda oculta muitas histórias. Aqui em Fortaleza, uma das lideranças camponesas, já falecido, Vicente Pompeu da Silva, faço questão de chamar a atenção, porque a primeira vez que o nome do Pompeu pode ser citado é numa escola de juízes, não é? Ele diz no seu depoimento na Comissão da Verdade: em abril de 64, os militares em Fortaleza, a primeira coisa que fizeram foi mandar derrubar com tratores a sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura e na Lavoura do Estado do Ceará, no bairro de Padre Andrade, e a sua subsede no bairro de Grande Portugal. Não bastava prendê-los e torturá-los. Era preciso demolir a sua própria história e a sua própria memória. Mas muita gente corajosa se afirmou ali e nos permitiu estarmos aqui falando. Honremos a memória de todos estes que recusaram o tempo da sombra e honremos a memória destas mães, principalmente as mulheres. Foram grandes lutadoras pelo direito à memória e pelo direito à justiça. Mais tempo tivesse, mais tempo falaria. Não tem mais.